A luz do abajur banhava a sala num tom quente, quase dourado, o tipo de luz que faz qualquer lar parecer feliz. Era uma quinta-feira à noite como tantas outras, o som baixo da televisão. O cheiro de comida pronta e aquele silêncio confortável entre duas pessoas que acreditam conhecer-se de cor. Eu, 31 anos. Ela, 28. 3 anos juntos, de risadas. Planos e promessas sussurradas entre taças de vinho barato. Chamava-se Maia. É até aquela noite. Eu juraria que sabia exatamente quem ela era. Lembro-me de pensar que tínhamos sobrevivido a tudo, à mudança para o meu apartamento, às contas divididas, às pequenas discussões por causa de quem lavava os pratos. No fundo, eu gostava da rotina, do jeito como ela franzia o nariz quando concentrada, das manhãs em que ela se enrolava no meu moletom e dizia que o café só tinha gosto bom se fosse feito por mim. E talvez tenha sido por isso que não percebi, ou não quis perceber, o quanto as coisas já estavam a mudar. O amor, às vezes, não acaba com um grito. Ele começa a morrer num sorriso forçado. Num, tá tudo bem, dito rápido demais. Nos últimos meses, ela parecia, distante, sempre cansada, sempre, cheia de trabalho. Mas eu, o idiota esperançoso, achava que era só uma fase. Ela precisa de espaço. Eu dizia para mim mesmo. É o stress do trabalho. Mas havia algo nos olhos dela, um brilho diferente. Como se ela estivesse em outro lugar. Com outra pessoa, mesmo estando ao meu lado. Ainda assim, naquela noite, quando ela se sentou no sofá com o laptop no colo e me sorriu. Eu acreditei que tudo estava bem. Acreditei porque quis. Porque é mais fácil acreditar numa mentira doce do que encarar a verdade amarga. E é engraçado como o destino às vezes te avisa. Mas em voz baixa. Um detalhe, um gesto, um simples toque no ecrã do telemóvel. Foi aí que percebi o primeiro sinal. Ela riu de algo que não partilhou comigo. Um riso leve, familiar, mas não para mim. Por um segundo, olhei para ela e senti que estava a observar uma estranha. Aquele sorriso. Não era o mesmo sorriso que ela me dava nas manhãs de domingo. Era diferente, como se tivesse voltado no tempo. Para uma lembrança que já não me incluía. Naquele instante, senti o chão começar a ceder. Mesmo sem entender o porquê. O coração ainda negava, mas algo dentro de mim já sabia, a paz que eu achava ter era só silêncio antes da tempestade. Respirei fundo, olhei para o relógio, 10h13 da noite. A noite ainda era longa. Embora eu não soubesse. Ela seria a última em que eu acreditaria nela. Mas naquela quinta-feira à noite, algo mudou, algo tão pequeno que quase passou despercebido. E tudo começou, com um simples sorriso que não era para mim. O som do telemóvel dela foi o estalar do gelo sob os meus pés. Um bip curto, quase inocente, mas suficiente para quebrar o silêncio, e algo dentro de mim junto. Maia apanhou o telefone rápido demais. Riu. Um riso leve, quase infantil. Por um instante, eu acreditei que era por mim, até ver o modo como ela inclinou o ecrã. Escondendo-o do meu olhar. Quem é? Perguntei, com a voz mais neutra que consegui fingir. Ela respondeu sem olhar para mim. A Gena. Mandou um meme. O nome soou normal, familiar. Mas algo não encaixava. Gena, a melhor amiga dela, estava num cruzeiro. Eu sabia, ela própria tinha-me mostrado as fotos dias antes. Rindo, contando como o casal tinha decidido desligar-se do mundo e não comprar pacote de Wi-Fi. Então por que o telefone de Maia vibrava? Uma e outra vez. E ela sorria daquele jeito. Sabe aquele tipo de sorriso que não se explica? Aquele que nasce de dentro, de lembranças, de intimidade. Pois é. Eu já o tinha visto antes, só que, naquela época, era para mim. Senti o estômago apertar. Não disse nada. Continuei a fingir que via televisão. Mas as imagens já não faziam sentido. Apenas o som do teclado dela, os dedos dançando. Rápidos, ansiosos. Mais uma vibração. Mais um riso abafado. Desta vez, vi o nome. Um nome que pensei nunca mais voltar a ver, Brian. O ex. O fantasma que ela jurou ter apagado da vida. O homem que não significava nada. Li só um pedaço da notificação. Antes que ela bloqueasse o ecrã. Can't stop thinking about last weekend. O coração parou por um segundo.
O ar ficou pesado. Brian, perguntei, devagar. Ela congelou. Um segundo de silêncio, o tipo de silêncio que pesa mais do que grito. Depois, riu. Riu como se eu tivesse contado uma piada. Meu Deus, tu és tão dramático. São só mensagens. E ali, pela primeira vez, percebi que o problema não era a traição. Era o desprezo. A forma como ela riu. Segura, convencida de que eu nunca iria embora. Como se a dor que eu sentia não valesse nada. Ela continuava a digitar. E eu, sentado ao lado dela, comecei a sentir o tipo de solidão que só se sente quando ainda há alguém na sala. Aquela distância invisível, o abismo entre o nós e o eu. Enquanto ela ria, algo em mim começou a quebrar. Não em gritos, não em lágrimas, mas num silêncio profundo. O tipo de silêncio que antecede uma decisão. Peguei o controlo remoto, desliguei a televisão. Ela olhou para mim, confusa. O que foi agora? Eu apenas disse. Nada. Continua aí. Acaba a conversa. Por dentro, o caos já estava a crescer. A raiva, a humilhação, o medo de admitir que tinha sido enganado. Mas também, uma calma estranha. Como se algo dentro de mim finalmente tivesse acordado. E foi aí, naquele sofá, com aquele sorriso falso diante de mim, que percebi. O amor não morre quando alguém te trai. Ele morre quando te olham nos olhos e ainda assim riem da tua dor. Olhei para o relógio. 10h47 da noite. E soube, sem precisar de provas, sem precisar de gritar, que, naquela noite, algo em mim iria mudar para sempre. Ela perguntou, a rir, vais acabar comigo? E foi nesse instante que descobri a resposta, sem precisar de dizer uma única palavra. Ela ainda ria quando perguntou: o que é que vais fazer? Acabar comigo. A voz dela soava leve, provocante, como se nada daquilo fosse sério. Eu fiquei a olhar. Não respondi. Apenas levantei-me. O chão rangeu sob os meus pés, o único som entre nós. Fui até ao quarto. Abri o armário. E puxei de lá a mala, a mesma que eu lhe tinha comprado no ano anterior. Quando planeamos aquela viagem à Europa que nunca aconteceu. O couro ainda cheirava a novo. Ironia, tinha sido um presente para guardar sonhos. Agora seria o recipiente da minha fuga. Ela veio atrás de mim, ainda com aquele tom de riso nervoso. Estás a brincar, certo, Michael? Fala comigo. Mas eu já não tinha nada para dizer. As palavras dela tinham matado o diálogo, o silêncio era tudo o que restava. Comecei a dobrar as minhas roupas, devagar. Metódico. Cada camisa que dobrava era uma lembrança que eu enterrava. Cada som do fecho a deslizar era uma linha que cortava entre o nós e o eu. Ela olhava, sem entender. Estás a fazer o quê? Essa mala é minha? Continuei, sem responder. Meti o meu perfume, a escova, os documentos. Tudo o que era meu, o que ainda era meu. O riso dela sumiu. Deu lugar à incredulidade. Depois à raiva. Para com isso. Estás a ser infantil. Foram só mensagens. Mas não eram só mensagens. E nós dois sabíamos disso. Não era o texto que doía. Era a escolha. Ela tinha escolhido rir de mim. No momento em que eu mais precisei de respeito. O silêncio dela agora era outro, pesado, denso, quase medo. Aquele tipo de silêncio que nasce quando a pessoa percebe que perdeu o controlo. Fechei a mala. O som do fecho foi mais alto do que qualquer grito. É por um instante. Tudo ficou parado. Michael, por favor, não vais mesmo sair. Respirei fundo. Olhei em volta, o sofá onde dormimos. As fotos na parede. Os pequenos vestígios de uma vida que parecia tão sólida e agora só parecia suja. Senti algo estranho, paz. Não a paz da vitória, mas a paz de quem finalmente parou de lutar por alguém que não quer ser salvo. Peguei na mala, encostei-a à porta. Abri o computador, reservei um quarto num hotel a 10 minutos dali. Enquanto ela chorava, eu cancelava as contas conjuntas. O seguro do carro dela. A linha do telefone. Cada clique era uma libertação. Quando o Uber chegou, ela já estava em prantos. Mas a única coisa que eu ouvi foi o som da mala a rolar pelo corredor. Aquele som. Parecia ecoar uma frase que eu não precisei de dizer, chega.
Fechei a porta atrás de mim. É pela primeira vez em meses. O silêncio pareceu limpo. No espelho do elevador, vi o meu próprio reflexo, olhos cansados, mas firmes. E percebi que, às vezes, crescer dói exatamente assim. Quando deixas o amor para te salvar de ti mesmo. Achei que o pior já tinha ficado para trás. Mas o verdadeiro inferno ainda estava à porta. Achei que, ao fechar a porta, tinha deixado tudo para trás, as mentiras, os risos falsos, o peso das dúvidas. Mas o que eu não sabia é que o inferno tem o hábito de te seguir. Mesmo quando julgas ter escapado. Na primeira noite, no quarto do hotel, o silêncio parecia puro. Mas ao acordar, o telefone começou a vibrar. Chamadas, mensagens, áudios. Maia. No início, era arrependimento. Desculpa, Michael, fui estúpida. Foram só mensagens, juro. Depois, vieram as promessas. Vou apagar tudo, nunca mais falo com ele. E quando percebeu que eu não respondia, vieram as ameaças. Se me deixares, destruo-te, vou contar a todos o que fizeste. O que eu fiz? Amar demais. Ajudá-la demais. Confiar demais. Aos poucos, vi a mulher que amei transformar-se em algo que eu já não reconhecia. Ligava para o meu trabalho, fingindo ser minha noiva, dizendo que havia uma emergência. Inventou histórias nas redes sociais, dizendo que eu era um manipulador abusivo que a tinha deixado sem nada. E o pior? Algumas pessoas acreditaram. É assustador como a mentira encontra eco quando vem acompanhada de lágrimas. Mas eu tinha provas. Mensagens, fotos, datas. E mais do que isso, tinha a minha calma. A mesma calma que ela nunca esperou. Quando tentou usar o meu cartão de crédito, o banco ligou-me. Quando tentou entrar no meu e-mail do trabalho, o sistema bloqueou. Cada tentativa de me ferir voltava-se contra ela. Era como se a vida estivesse a devolver-lhe, uma por uma, as mentiras que me obrigou a engolir. É mesmo assim, confesso, doía. Doía vê-la afundar-se. Doía perceber que a pessoa por quem eu teria dado tudo agora só queria ver-me destruído. Mas no meio dessa dor, algo novo nasceu, uma força estranha, fria, feita de cansaço e lucidez. Foi aí que entendi uma coisa. Algumas pessoas não suportam ver-te seguir em frente. Preferem arrastar-te de volta para o fogo que elas mesmas acenderam. E por um tempo, tentei manter a distância. Até o dia em que o telefone tocou de novo. Era a polícia. Sr. Thompson, temos de confirmar algumas informações. Há 3 pedidos de cartão de crédito em seu nome, originados do computador da sua ex-companheira. Silêncio. Um frio percorreu-me a espinha. Ela tinha ido longe demais. Horas depois, recebi outra chamada, desta vez dela. Tu chamaste a polícia, gritou, a voz embargada. Tu roubaste a minha identidade. Maia. Eu estava desesperada. Tu arruinaste a minha vida. Eu respirei fundo. Não, Maia. Eu apenas parei de financiá-la. A linha ficou muda. E naquele silêncio, percebi que a mulher que um dia amei já não existia. Dias depois, soube que tinha sido suspensa do trabalho. E finalmente, pela primeira vez em muito tempo, não senti raiva. Senti pena. Não por ela. Mas por mim, pelo homem que acreditou que amor era suficiente para curar alguém que não queria ser curada. E é irônico. Mesmo depois de tudo, ainda havia uma parte de mim que queria que ela ficasse bem. Mas talvez isso seja o último vestígio de quem fui antes de aprender a dizer, basta. Pensei que, depois de tanto caos, já tinha visto o pior. Mas o verdadeiro fim, ainda me esperava no dia 30. 30 dias. Foi o tempo que o senhorio lhe deu para sair do apartamento. 30 dias para empacotar tudo o que restava da vida que partilhamos, e, ironicamente, foi o mesmo tempo que precisei para perceber o quanto eu também tinha de me libertar. Durante esse mês, o telefone quase não parou. Ora lágrimas, ora insultos, ora promessas vazias, ora acusações. O desespero dela era como uma maré, vinha em ondas, cada vez mais altas. Cada vez mais perigosas. Mas eu mantive-me firme. Não porque não doesse, mas porque, pela primeira vez, eu sabia que não podia salvá-la. Não se salva quem se afoga por escolha.
Quando o 30º dia chegou, o senhorio ligou-me. Michael. Ela saiu. Finalmente. A voz dele soava cansada. Quer vir ver o estado do apartamento? Fui. E o que encontrei? Não era só destruição material, era o retrato perfeito daquilo que restou entre nós. Garrafas partidas. Espelhos rachados. Mensagens escritas nas paredes, insultos. Acusações. Raiva. A casa onde um dia amámos agora parecia um campo de batalha depois de uma guerra que só um de nós percebeu que estava a travar. Olhei à volta e senti o peito apertar. Não de tristeza, mas de alívio. Era feio, era trágico, mas era o fim. De alguma forma, eu precisava ver esse fim com os meus próprios olhos para acreditar. Deixei as chaves sobre a bancada e estava prestes a ir embora quando vi uma caixa num canto. Dentro, as recordações que ela não quis levar. As nossas fotos, bilhetes de cinema, cartas, o cartão de aniversário que eu lhe escrevi no nosso 2º ano juntos, tudo o que um dia foi, nós. Ela tinha deixado tudo para trás. Como se aquilo também lhe pesasse. Peguei na caixa, hesitei, e levei-a até o contentor de lixo. Larguei-a lá dentro. Ouvi o som surdo de papel a cair, e juro que soou como o fecho de um ciclo. Voltei para o carro. O telefone vibrou. Um número desconhecido. Sr. Thompson, aqui é o agente Martinez. Precisamos confirmar algumas informações. O coração bateu mais forte. É sobre a denúncia de roubo de identidade. A Sra. Maya Shen foi detida esta manhã. Fiquei em silêncio. Não senti vingança. Nem satisfação. Apenas, vazio. Um vazio calmo, quase sereno. Ela tinha ido longe demais, e agora o preço estava finalmente a ser cobrado. O preço da mentira. O preço de acreditar que nunca haveria consequências. Desliguei o telefone e fiquei ali, parado, a olhar pela janela do carro. O céu estava limpo. É pela primeira vez em meses. Percebi que o peso nos meus ombros tinha desaparecido. Às vezes, a vida não te dá finais felizes. Dá-te finais necessários. E aquele era o meu. Achei que tudo terminava ali, no silêncio, na justiça, na distância. Mas o verdadeiro fim veio disfarçado de recomeço. O silêncio voltou, mas, desta vez, era diferente. Não era o silêncio pesado da perda, nem o vazio que vem depois da raiva. Era outro tipo de silêncio. O tipo que tem cheiro de ar novo, de começo, de paz. Mudei-me para um apartamento pequeno, a uns quarteirões do trabalho. Nada de especial, paredes brancas. Chão frio, janelas que deixavam o sol entrar sem pedir permissão. Mas era meu. Cada centímetro, cada objeto, cada respiração. É pela primeira vez em muito tempo. Não havia ninguém para apagar o meu som. Nas primeiras noites, custava dormir. Não por saudade, mas por hábito. O corpo demora a esquecer o peso de alguém ao lado, mesmo quando o coração já aprendeu a viver leve. Eu acordava, olhava o teto e pensava em tudo o que perdi. E em tudo o que ganhei ao perder. A dor tem um jeito estranho de te ensinar o que a felicidade nunca consegue. Mostra-te quem tu és sem os filtros. Sem as ilusões. E foi isso que ela fez comigo. Transformou o homem que dependia de amor, num homem que aprendeu a bastar-se. Voltei a treinar, a sair com os amigos. A rir de novo, não aquele riso forçado de quem tenta esquecer. Mas o riso sincero de quem finalmente lembra sem doer. Comprei uma guitarra. É nas noites em que o mundo parecia grande demais. Eu tocava. Cada nota era uma cicatriz que deixava de sangrar. Um dia, arrumando o armário, encontrei a mala. A mesma de couro castanho que um dia carregou o fim da minha história. A mala que comprei para as nossas férias, e que usei para fugir da mulher que destruiu tudo o que tínhamos. Passei a mão pelo fecho. Ouvi o zíper deslizar, e sorri. Aquele som, o mesmo que uma vez soou como despedida, agora soava como liberdade. E percebi que não era sobre ela. Nunca tinha sido. Era sobre mim. Sobre o homem que teve coragem de sair sem fazer barulho. Que aprendeu que amor sem respeito é uma prisão. E que, às vezes, o silêncio é a forma mais alta de dignidade. Na mesa, o bilhete do avião esperava. Destino, Japão. Uma viagem que um dia foi planeada a dois, e que agora seria só minha.
Levei a mala comigo. Não porque me lembrasse dela, mas porque cada viagem precisa de um símbolo do que ficou para trás. Antes de sair, olhei-me ao espelho. Os mesmos olhos, mas outra alma. E pensei: a liberdade, às vezes, não grita. Ela apenas faz um som suave de zíper. Quando decides fechar o passado e seguir em frente. Fechei a porta. É pela primeira vez. Não levei culpa comigo. Apenas leveza.